Sejam todos muito bem-vindos à capacitação do Enem 2025. Eu sou sua guia, Helena, e juntos nós vamos ver como o seu trabalho vai afetar diretamente o sonho de milhões de brasileiros. Todo sonho começa de um ponto quase invisível, uma vontade silenciosa, um desejo guardado no peito, uma esperança que insiste em permanecer mesmo diante das dificuldades. Para milhões de brasileiros, o Enem é esse ponto de partida. É o caminho que transforma o "e se" em conquista. A possibilidade de uma vida diferente, mais justa, mais digna, mais cheia de futuro. Mas nenhum sonho se realiza sozinho. A missão de cada coordenador, assistente, aplicador e fiscal vai além da organização das salas e da distribuição de provas. Vocês são os guardiões da confiança que milhões de pessoas depositam neste exame. São vocês que acolhem, orientam e criam o ambiente necessário para que por algumas horas cada participante possa se dedicar integralmente ao seu sonho. Muitos dos que prestarão o Enem enfrentaram noites mal dormidas, distâncias longas, desafios pessoais e estruturais para chegar até ali. E é com o apoio de vocês que esse esforço ganha sentido. A cada gesto de cuidado, a cada procedimento bem executado, vocês ajudam a manter viva a esperança de quem acredita que é possível mudar de vida por meio da educação. Nesta capacitação, vamos caminhar juntos pelos detalhes que tornam essa missão possível. Cada etapa do que vamos aprender aqui tem um propósito maior: garantir que o sonho de milhões de pessoas encontre o espaço que merece para florescer. E é por isso que dizemos com convicção: o Enem é sim um sonho possível e vocês são parte dessa conquista. Vamos conhecer alguns membros da nossa equipe modelo. Temos o coordenador de local, Lucas, e a assistente de local, Ana, que entram em cena vestidos conforme o figurino, com camiseta branca e calça jeans e munidos dos seus documentos originais, além da caneta preta fabricada em material transparente. Temos também a equipe de aplicação, o chefe de sala Otávio, a aplicadora Luísa, os fiscais volantes Daniel e Mariana, os fiscais de banheiro Vanessa e Matheus e a tradutora e intérprete de Libras, Cláudia. Pontuais, todos chegam ao local de prova às 9 em ponto no primeiro dia de prova e às 9h30 no segundo dia, seguindo o horário oficial de Brasília Distrito Federal e com o mesmo visual. Com exceção dos tradutores e intérpretes de Libras, que usam camiseta preta, todos os demais usam calça jeans ou preta e camiseta branca e trazem um documento de identificação original com foto, relógio analógico e caneta preta fabricada em material transparente. Aqui os celulares não têm vez e devem ser colocados em envelopes porta-objeto e lacrados, pois ficarão guardados na sala da coordenação até o fim do exame. Agora, o coordenador de local entra em ação. Confere os documentos, coleta as assinaturas na lista de presença e no termo de sigilo, compromisso e confidencialidade. Ao assinar, você assumiu um papel de responsabilidade com a integridade e segurança do exame. Segundo o Código Penal brasileiro, divulgar conteúdo sigiloso de exames públicos é crime, com direito à reclusão e multa. Então, a regra durante o Enem é de sigilo total. Durante a aplicação do exame, os colaboradores devem manter uma postura exemplar, evitando conversas ou distrações. Qualquer atitude que prejudique os participantes pode levar à reaplicação da prova e substituição do colaborador no segundo dia. Antes de começarem, todos os colaboradores passam pela vistoria eletrônica, nosso check-in de segurança. Só depois recebem seus materiais de sala, crachás, envelopes, folhas de rascunho, no segundo dia, e envelope porta-objetos. Depois disso, cada colaborador segue para o seu posto e garante que tudo esteja pronto antes da chegada dos participantes. Será que vocês adivinham qual é a novidade deste ano? Vamos ver. Olha aqui do lado.
Será que vocês sabem o que é isso? Ele já é utilizado em nossos locais de aplicação, mas este ano ele vai brilhar em outro lugar. Sim, pessoal! A grande novidade de 2025 é que cada sala terá uma aplicadora com um detector de metais. O detector deve ser utilizado logo após a identificação de cada participante. E atenção, a partir das 13h30, os aparelhos são recolhidos pelo assistente, com o apoio dos fiscais volantes e entregues aos fiscais de banheiro, que passam a ser responsáveis pela vistoria todas as vezes que o participante entrar ou sair do banheiro. Devem passar pela vistoria eletrônica. Todos os participantes, após a identificação e sempre que entrarem ou saírem do banheiro. A participante lactante antes e depois da amamentação. O acompanhante autorizado, ao entrar e sair da sala e do banheiro. E nas salas de atendimento especializado, a chefe de sala também será responsável pelo uso do detector. Antes de cada vistoria, deve informar. Conforme previsto em edital, você será submetido à revista eletrônica com o uso do detector de metais. Peça a ele que levante os braços à altura dos ombros e afaste as pernas. Passe o detector na parte frontal do corpo e em seguida no contorno, sem nunca tocar o corpo do participante. Depois, peça que a pessoa se vire e passe o detector nas suas costas. E para finalizar, peça que levantem os pés. Itens como aparelhos auditivos, marca-passos, próteses, bomba de insulina e cães-guia não entram na vistoria. E caso o detector vibre em áreas como sutiã, cadeira de rodas ou muleta, o participante deve ser liberado com respeito e o fato registrado no relatório de aplicação pelo coordenador. Lembre-se, das 13 às 13h30 é para usar o detector no modo sonoro. Após esse horário, apenas no modo vibratório. Em caso de dúvida ou algo suspeito, acione o coordenador de local. A atuação do chefe de sala, Otávio, e da aplicadora Luísa começa com a preparação da sala. O chefe de sala recebe os materiais de sala, confere com a etiqueta e verifica se a quantidade de carteiras corresponde ao número de participantes na lista de presença. Caso algum participante tenha solicitado tratamento por nome social, o nome social é o que aparece primeiro na lista de presença, no cartão resposta e na folha de rascunho, e é por ele que o participante deve ser chamado. Atenção com o distanciamento entre as carteiras. Não queremos ninguém colando e atrapalhando o nosso sonho. Se o chefe de sala identificar qualquer suspeita, o coordenador de local deve ser acionado imediatamente. Se houver conteúdo didático nas paredes, devem ser retirados com todo cuidado. Depois, Otávio escreve os horários do marcador de tempo de prova no quadro da sala. Nessa hora, ele só precisa seguir o manual do chefe de sala e dos aplicadores, que descreve direitinho tudo o que precisa ser escrito, tanto para o primeiro quanto para o segundo dia de aplicação. As informações no quadro precisam estar claras para todos os participantes. Então, capriche na letra. Ela deve ser legível e num tamanho que todo mundo consiga enxergar sem dificuldade. E todos os horários informados devem seguir o horário de Brasília, Distrito Federal, sem exceções. Combinado? Agora, atenção! Embora muitas informações sejam semelhantes nos 2 dias de aplicação, há diferenças, principalmente nos horários. Isso acontece porque a programação do primeiro e do segundo dia não é exatamente igual. Fique atento! O horário de término da prova e de alguns avisos obrigatórios variam de um dia para o outro. Como chefe de sala, você precisa ter uma visão estratégica da sala de aplicação. Posicione uma carteira próxima à porta, do lado de dentro da sala, de forma que você tenha uma visão ampla de todas as carteiras. É ali que você fará a identificação dos participantes. O aplicador também deve posicionar uma cadeira próxima à porta da sala. Dessa forma, no momento da vistoria eletrônica, o participante poderá apoiar seus objetos pessoais, o que facilita a realização do procedimento. No primeiro dia, é essencial conferir com atenção todos os materiais recebidos no envelope de sala. Lista de presença,
ata de sala e, quando houver, a avaliação de atendimento especializado. Também verifique a quantidade de envelopes porta-objetos e compare com a lista de presença. Essa checagem evita que falte material na hora da aplicação. No segundo dia de aplicação, além dos procedimentos de rotina, é importante lembrar de verificar o envelope de folhas de rascunho e garantir que ele esteja completo para que tudo aconteça com organização e tranquilidade. Perfeito, tudo pronto! Agora é hora de aguardar a abertura dos portões às 12 horas para receber os participantes. Se houver ajustes finais, este é o momento ideal para revisar tudo e garantir que cada detalhe esteja perfeito antes do início do exame. Ao meio-dia, os portões do local de prova se abrem e os participantes começam a chegar. Nosso chefe de sala assume um papel principal: identificar cada participante. Empatia faz toda a diferença nesse momento. Os participantes chegam ansiosos, cada um com seus sonhos, e devem ser tratados com atenção e respeito. Antes de começar a identificação, pergunte ao participante se ele deseja ir ao banheiro. Antes do fechamento dos portões, qualquer saída exigirá nova identificação. Falando em banheiro, durante a aplicação, o fiscal de banheiro realiza inspeções regulares nos sanitários e precisa agir como um verdadeiro detetive. Fique atento a possíveis esconderijos ao redor dos vasos, nas caixas de descarga, ralos, porta-papéis, janelas e atrás das portas. E organize a fila de modo a só permitir a entrada de um participante por vez. E vocês, sabem o que os participantes precisam apresentar para entrarem em cena na sala de aplicação, certo? Um documento de identificação válido. Vamos conferir quais são os documentos permitidos. Cédulas de identidade expedidas por secretarias de segurança, forças armadas ou polícia militar e federal. Identificação fornecida por ordens ou conselhos de classe válidas por lei como documento de identidade. CIN impressa, passaporte, Carteira Nacional de Habilitação na forma da Lei 9.503 e Carteira de Trabalho e Previdência Social impressa, expedida após 27 de janeiro de 1997. Além dos documentos físicos, também são aceitos os seguintes documentos digitais com foto: e-título, CNH digital, RG digital e CIN digital. Esses documentos devem ser apresentados por meio do aplicativo oficial gov.br. Alguns documentos impressos de países do Mercosul também são aceitos. Vamos descobrir agora quais convidados internacionais têm acesso liberado? Todos os nossos vizinhos sul-americanos podem apresentar a cédula de identidade e o passaporte. Argentinos também podem apresentar documento nacional de identidade, libreta de enrolamento, libreta cívica e passaporte. Colombianos podem mostrar a cédula estrangeira. Equatorianos, a cédula de cidadania. E peruanos, o carnê de extranjeria. Documentos de identificação permitidos devem ser aceitos mesmo se vencidos. O participante será identificado normalmente e fará as provas sem impedimento. No momento da identificação do participante, os chefes de sala devem conferir nome completo na lista de presença, se o documento apresentado pelo participante é permitido, oficial, original e com foto, e se a fisionomia da pessoa corresponde à do documento. Caso o participante esteja utilizando máscara, peça que a retire pelo elástico para que seja possível realizar sua identificação. Confira se o documento digital apresentado está sendo acessado do aplicativo oficial e se não é apenas um print de tela. Peça que a tela seja rolada até o QR Code. E se surgir uma divergência relativa ao nome ou data de nascimento de um participante com relação ao que está na lista de presença?
A ação segue normalmente. O participante continua em cena para fazer a prova e não é preciso fazer um registro extra na ata de sala. E como fazer a identificação de um participante que solicitou tratamento pelo nome social? Vamos ver como o Otávio lida com essa situação. Ao receber o documento de identificação, Otávio confere a lista de presença e vê que há 2 nomes para essa participante, o social e o civil. Nesses casos, não tem problema caso a fisionomia atual seja diferente da do documento de identificação e a pessoa pode escolher com qual nome deseja assinar. Beleza? Agora vamos ver se vocês estão ligados. Após a identificação, qual é o próximo passo dado pelo participante? Acertou quem falou guardar os objetos não permitidos no envelope porta-objetos. Vamos ver como fazer isso em 7 passos. Primeiro, o participante tem que identificar o envelope porta-objetos. Segundo, desativar sons e alarmes, porque se o aparelho emitir qualquer som, o participante pode ser eliminado. Terceiro, guardar no envelope porta-objetos todos os pertences não permitidos, inclusive a declaração de comparecimento assinada e o celular desligado, mesmo que o participante tenha se identificado com um documento digital. Quarto, fora do envelope, ficam apenas o documento de identificação físico, lanche, caneta preta em material transparente, máscaras sobressalentes e frasco de álcool em gel. Quinto, lacrar o envelope porta-objetos. Sexto, manter o envelope porta-objetos lacrado debaixo da carteira durante todo o período de prova. Ele só poderá ser aberto fora do local de aplicação. Sétimo, colocar bolsas e mochilas debaixo da carteira. Temos também os itens que deverão obrigatoriamente ser guardados no envelope porta-objetos. Vamos ver quais são: alarmes, anotações, calculadoras, MP3 player ou similar, cartão de confirmação de inscrição impresso, wearable tech, viseira, livros, gravadores, declaração de comparecimento, manuais, gorro, pendrive, caneta de material não transparente, agendas eletrônicas e ou similares, protetor auricular, chaves com alarme ou qualquer outro componente eletrônico, lápis, lapiseira ou borracha, óculos escuros, celulares e smartphones, cigarro eletrônico, relógio de qualquer tipo, fones de ouvido e ou qualquer régua, boné, tablet, garrafa térmica com medidor de temperatura, chapéu, corretivos, iPods, gravador e ou receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens e quaisquer outros materiais estranhos à realização da prova. Em caso de dúvida, consulte a lista completa de itens permitidos e proibidos do seu manual. Prevenção é a melhor pedida para termos um exame sem imprevistos. Sabe o que eu aprendi com a atuação do nosso chefe de sala Otávio? Que é essencial reforçar para os participantes que qualquer item proibido deixado fora do envelope ou som emitido por dispositivo eletrônico, mesmo dentro do envelope, pode resultar em eliminação imediata pelo coordenador. Uma exceção a essa regra é mais uma novidade dessa edição. Sabe aqueles equipamentos eletrônicos para aferição de glicemia, como celulares, por exemplo? No Enem desse ano, se algum aparelho desses tocar dentro do envelope porta-objetos, seu dono será encaminhado à coordenação. E se o coordenador verificar que o participante tem a solicitação de uso do aparelho, ele poderá usar o equipamento sob supervisão. O chefe de sala tem que registrar tudo na ata de sala e o coordenador tem que acompanhar o participante para garantir que não aconteça nada além de monitoramento de glicemia. Agora, se o participante alega ser diabético sem identificação prévia ou solicitação para usar o aparelho, o coordenador deverá comunicar o caso à instituição aplicadora imediatamente. Vamos ver se vocês estão afiados? O que fazer caso um participante peça para o chefe de sala assinar uma declaração de comparecimento? Quando isso aconteceu com Otávio, ele tinha a resposta na ponta da língua. Disse que assinaria o documento referente ao primeiro dia,
mas no segundo dia deveria trazer o documento respectivo ao segundo dia de prova para ser assinado. E o que fazer caso um participante queira usar uma caneta azul durante a prova? Pode? Bom, poder pode, mas você deve ressaltar que a caneta azul usada poderá comprometer a leitura ótica do cartão resposta. Com a identificação feita e o envelope porta-objetos lacrado, os participantes passam pela vistoria eletrônica e escolhem seu lugar. O horário de prova é um período de concentração intensa em que cada segundo conta. Então, faz sentido ir ao banheiro antes do exame. Os participantes que quiserem fazer isso antes do fechamento dos portões podem ir sem acompanhamento do fiscal volante, mas devem levar seus documentos de identificação. Já os participantes usando identificação digital devem levar o envelope porta-objetos e, ao retornar, receberão um novo envelope e terão que fazer a identificação e guardar seus bens no envelope novamente. Ao voltar, ambos precisam passar por um novo procedimento de identificação e vistoria eletrônica. Após o fechamento dos portões, os participantes só podem ir ao banheiro acompanhados de um fiscal volante, mas não precisam mais levar documento ou envelope. Ao voltar, não há necessidade de se identificar de novo, mas é preciso passar pela vistoria eletrônica com detector de metais. Atenção aos procedimentos, hein? Lembre-se de que estamos lidando com os sonhos de milhões de participantes. Então, temos a responsabilidade de fazer a nossa parte sem erros. Cada participante chega ao local de prova com uma história de vida diferente e um objetivo em comum na cabeça: mostrar seu potencial e fazer seus sonhos virarem realidade. Às vezes, logo de cara, na identificação dos participantes, um documento não permitido ou danificado ou aquela dúvida atroz na fisionomia faz o chefe de sala ativar seu modo detetive. A primeira pergunta a fazer é: você tem outro documento de identificação? Se a resposta for não, o fiscal volante vai ter que acompanhar o participante até a coordenação. Falando em coordenação, tem uma situação relacionada à fisionomia dos participantes que não exige um chamado de emergência à coordenação. Você sabe qual é? Quando um participante apresentar um documento com uma foto infantil, mas não houver dúvidas sobre a semelhança com sua fisionomia atual, a identidade do participante está confirmada. Por exemplo, se o participante for transexual, travesti ou transgênero, mas não tiver solicitado tratamento pelo nome social, aí sim, esse caso deve ser encaminhado para a coordenação. Outro ponto sensível é participante com doenças infectocontagiosas. Aqui, a coordenação precisa ser acionada por uma questão de cuidado com a saúde coletiva. Se o participante estiver armado, independente da justificativa, o encaminhamento é imediato. Participante usando tornozeleira eletrônica? Mesma coisa. A coordenação deve ser acionada imediatamente, já que a situação exige uma verificação específica. Vestimentas ou objetos religiosos também podem gerar dúvidas. E para garantir o respeito a todas as crenças, é melhor que a coordenação avalie. Participante com determinação judicial? Pode encaminhar para a coordenação na hora. No caso de lactantes, se ela não tiver solicitado o recurso ou estiver sem acompanhamento adulto, precisa ser encaminhada à coordenação. Outro ponto importante: se o nome do participante não estiver na lista de presença, nada de tomar decisão sozinho. Acione a coordenação. E se alguém aparecer com boletim de ocorrência, mas sem outro documento válido? Também vai para a coordenação. Essas situações pedem atenção e zero julgamento. O nosso papel é acolher, identificar e acionar quem tem autoridade para tomar a decisão. Nenhum participante pode ser impedido de fazer a prova por um chefe de sala. Quem dá a palavra final é o coordenador. Em caso de dúvida, o participante deve ser encaminhado à coordenação, acompanhado de um fiscal volante ou pelo assistente. Nada de falas como "seu documento não é válido" ou "você não vai fazer a prova". Não é papel do chefe de sala julgar ou barrar ninguém. A análise é feita pelo coordenador
e só depois disso é que a decisão sobre impedimento, se houver, é comunicada diretamente ao participante, com calma, com respeito, com responsabilidade. Seguir o manual protege você, o exame e os sonhos de milhões de participantes. Às 13 em ponto, é hora de fechar os portões. A partir daqui, ninguém mais entra em cena e começa oficialmente o momento mais tenso do dia, os procedimentos de segurança antes do início das provas. Na sala de aplicação, o chefe de sala dá os avisos. A partir de agora, caso seu celular toque, você será eliminado. Deixem sobre a carteira apenas o documento de identificação impresso, exceto os participantes que se identificaram com o documento digital, o lanche e a caneta preta de material transparente, e caso possuam, máscaras sobressalentes e frasco de álcool em gel. Os envelopes porta-objetos devem ser mantidos lacrados e debaixo da carteira durante todo o período de prova. As provas serão iniciadas às 13h30, horário de Brasília, Distrito Federal. A assistente de local, Ana, chega na sala de aplicação com o envelope de provas e confere cuidadosamente a numeração da porta antes de entrar. Ela entrega o envelope para Otávio e pede que ele faça a conferência da sala e da quantidade de envelopes, para garantir que tudo esteja conforme o protocolo. Quando todos os participantes estiverem ausentes, os envelopes de provas daquela sala devem retornar lacrados para a coordenação. Os procedimentos de abertura dos envelopes e preenchimento dos materiais devem ser realizados na coordenação, com supervisão do coordenador, e todo o material deve ser imediatamente guardado no malote. Estamos nos aproximando do ponto alto dessa jornada, o período de prova. O momento em que milhares de sonhos ganham a chance de se tornar realidade. Mas antes disso, vamos conferir com atenção as orientações sobre a distribuição dos cadernos de questões, cartões-resposta e das folhas de rascunho. Cada detalhe conta para que tudo aconteça com precisão e respeito ao sonho de cada participante. Após receber os envelopes de prova, os chefes de sala devem dar alguns avisos importantes. Pessoal, agora eu vou abrir o envelope e distribuir os cadernos de questões. Vejam que ele está lacrado. Preciso de um participante voluntário para testemunhar a inviolabilidade do envelope de provas mediante a assinatura da ata de sala antes de sua abertura. No segundo dia de aplicação, o seguinte aviso deve ser dado. Vocês também receberão a folha de rascunho, que deverá ser devolvida obrigatoriamente ao final do exame. A partir de agora, caso seu celular toque, você será eliminado. Vou chamar cada um de vocês pelo nome. Quem for chamado deverá levantar a mão e permanecer sentado para receber o caderno de questões. Assim que o receberem, confiram o nome de vocês no cartão resposta, mas não o destaquem. Aguardem autorização. Vocês só poderão iniciar a prova após o sinal sonoro ou a autorização. Os horários no quadro serão apagados ao longo da prova, de acordo com o horário de Brasília, Distrito Federal. Atenção! Os horários indicados no quadro correspondem à hora real e não ao tempo de prova restante. O primeiro horário corresponde ao início da prova e será apagado assim que ela começar. O último horário será apagado no momento em que o exame terminar. Confiram periodicamente para terem controle do tempo de prova. É obrigatória a permanência nesta sala por no mínimo 2 horas após o início das provas, e só será permitida a saída com um caderno de questões 30 minutos antes do término das provas. Os 3 últimos participantes serão liberados juntos, após a assinatura da ata de sala. A ida ao banheiro será permitida a um participante por vez, sempre acompanhado por um fiscal volante. Vocês deverão fechar a prova e virá-la com a capa para cima antes de saírem da sala. Após coletar a assinatura de um participante, atestando que o envelope de provas está lacrado,
Abra o envelope de provas e registre o horário na ata de sala, lembrando que a anotação deve ser feita no formato 24 horas. No primeiro dia, o chefe de sala deve retirar os cadernos de questões de dentro do envelope de provas sem alterar a ordem sequencial. É importante observar que os cartões-resposta vêm encartados no caderno de questões e no verso do cartão está a folha de redação. No segundo dia, antes de começar a distribuição nominal dos materiais de prova, o chefe de sala deve separar os cadernos de questões e as folhas de rascunho em 2 pilhas, obedecendo a ordem sequencial e verificar se os nomes em ambas as pilhas coincidem. Esses materiais deverão ser distribuídos simultaneamente, com muita atenção para evitar troca de materiais. A distribuição dos cadernos é uma parte essencial do trabalho das equipes de aplicação, então é hora de caprichar. Atenção redobrada com nomes iguais ou parecidos. Cada material tem dono, literalmente. Ao terminar a distribuição nominal dos cadernos de questões e das folhas de rascunho, o chefe de sala precisa ler os avisos a seguir no manual. Neste momento, peço muita atenção a todos para que destaquem o cartão resposta com cuidado. Caso ele seja rasgado ou preenchido incorretamente, não será substituído. Leiam e sigam as instruções contidas na capa do caderno de questões. No cartão resposta, marquem a cor da capa do caderno de questões, transcrevam a frase da capa do caderno de questões e assinem no local indicado. Tenham atenção e sigam o exemplo de preenchimento do cartão resposta. Após a autorização para o início da prova, confiram se o caderno de questões está completo e legível. O tema da redação encontra-se no interior do caderno de questões. Não confundam com a frase que está na capa do caderno de questões. A folha de redação encontra-se no verso do cartão resposta. Fiquem atentos à marcação das respostas. Vocês deverão fazer apenas as questões da língua estrangeira que indicaram na inscrição. No segundo dia, não é preciso dar os avisos sobre a redação e sobre a prova de língua estrangeira. A prova só poderá ser iniciada após o sinal sonoro ou verbal, que deve acontecer pontualmente às 13h30. A partir do início da prova, os participantes só poderão sair da sala para ir ao banheiro, acompanhados de um fiscal volante. Lembrando que participantes transexuais, travestis ou transgênero podem escolher o banheiro que preferirem, independente do seu nome social. No meio da prova, nem tudo sai como planejado. Pequenos deslizes acontecem, como marcar a cor errada da capa. O que fazer então? Fale para o participante ficar tranquilo, mas não marcar outra cor, nem rasurar nada, e ele pode continuar fazendo a prova normalmente com toda tranquilidade. Se a prova for rasgada, molhada ou rasurada, não haverá substituição. Registre na ata de sala o ocorrido como participante fez a marcação errada. Mas se o problema for na impressão dos materiais, como páginas em branco, ilegíveis ou ausentes, o enredo muda. E é preciso, além de registrar a ocorrência na ata, acionar o coordenador, uma vez que só ele pode autorizar a substituição do material. Com todos os avisos dados, chegamos à fase mais decisiva para os participantes. Temos uma novidade por aqui. Às 13h30, horário de Brasília, o assistente, com o apoio do fiscal volante, deve recolher os detectores de metais de todas as salas e entregá-los aos fiscais de banheiro. Os aparelhos que não forem utilizados devem ser devolvidos à coordenação. A partir desse momento, a vistoria eletrônica na entrada e saída dos banheiros deve ser feita pelos fiscais de banheiro. 13h30. Começa a prova. Daí para frente, é missão do nosso chefe de sala, Otávio, garantir que cada participante possa lutar pelos seus sonhos. Ele verifica tudo: a marcação do cartão resposta, da cor e da frase do caderno de questões e, no primeiro dia, também a folha de redação. A folha de rascunho também precisa estar assinada no segundo dia.
mas a lista de presença só é assinada pelos participantes no final da prova em ambos os dias. Todas essas conferências devem ser realizadas durante a aplicação, porque isso facilita muito a verificação dos materiais ao término do exame. Mas nem todo desafio vem impresso em papel como a prova do Enem. Alguns chegam de mansinho e fazem de tudo para passar desapercebidos. Sim, estamos falando deles, os espertinhos, aqueles que estão tentando trapacear no Enem. Mas você sabe quem são? O que vira figurinha carimbada do banheiro, aquele que tenta colar da prova alheia, o que não tira os olhos do chefe de sala e os que tentam se esconder nos cantos. Outro clássico é a famosa cola disfarçada de lanche. Sabe aquela embalagem com anotações invisíveis ou códigos escondidos? Parece filme de espionagem, mas acontece. Por isso, na hora do lanche, o chefe de sala deve permanecer atento e fazer uma vistoria visual com discrição. Mas jamais toque no lanche de um participante. Se houver qualquer suspeita de cola, acione o coordenador imediatamente. Ele é o encarregado de intervir em casos assim. Outra coisa comum é o não comparecimento de participantes. Mas o chefe de sala sabe que essas ausências também devem ser registradas. É preciso identificar os ausentes, destacar os respectivos cartões-resposta e marcar a opção Participante ausente no campo para uso exclusivo do chefe de sala. Depois, a ausência do participante deve ser indicada na lista de presença. Depois disso, os cadernos de questões dos ausentes devem ser colocados dentro do envelope de provas, que devem permanecer guardados durante toda a aplicação. Depois, marque cada nome na lista de presença como presente, ausente ou sala extra. O chefe de sala assume o papel de guardião do tempo, apagando os horários no quadro à medida que os minutos passam. Fazer isso corretamente é essencial para orientar os participantes sobre o tempo de prova, já que eles não podem contar com seus relógios. Cada nova hora apagada é um lembrete de que o horário de prova se aproxima cada vez mais do fim. Se o início do exame atrasar, mantenha a calma. Só quem pode decidir sobre qualquer acréscimo no tempo de prova é o coordenador de local. Então, apague os horários normalmente no quadro e aguarde a sua decisão. E lá está ele, o participante, preparado e focado em alcançar seus sonhos. Mas se tocar o celular, ele só vai conseguir uma eliminação da prova. Atenção, chefes de sala! Se durante a aplicação algum participante for pego com objetos não permitidos ou tentando colar, chame o coordenador de local na hora, discretamente. É importante não atrapalhar a concentração dos outros participantes da sala. Ao final do tempo de prova, pode acontecer de um participante se recusar a entregar o material de prova. Nessa situação, o chefe de sala não deve discutir. Deve apenas informar que, conforme as regras do exame, essa atitude resulta em eliminação. Se mesmo após o aviso o participante mantiver a recusa, o chefe de sala deve acionar o fiscal, que deverá chamar o assistente do local de aplicação. Nesse caso, a assistente poderá proceder com a eliminação do participante. Após 2 horas do início das provas, o relógio marca 15h30 e a saída dos participantes é finalmente autorizada. No primeiro dia do exame, neste momento, os chefes de sala têm que ler os seguintes avisos integralmente. A partir de agora, vocês podem sair sem levar o caderno de questões. Quando finalizarem a prova, levantem o braço e aguardem que irei até a mesa de cada um. Vocês deverão, obrigatoriamente, entregar o cartão resposta, a folha de redação e o caderno de questões.
No segundo dia, o aviso é para entregar o cartão-resposta, o caderno de questões e a folha de rascunho. Assinar a lista de presença e depois deixar a sala de provas com todos os seus pertences. O envelope porta-objetos só poderá ser aberto fora do local de aplicação. Após entregarem seu material de prova, vocês não poderão utilizar o mesmo banheiro dos participantes que ainda estão realizando o exame. Atenção! Só deixe o participante assinar a lista de presença após recolher seus materiais e conferir se ele preencheu seus dados no cartão-resposta e folha de rascunho, segundo dia. Assinou, transcreveu a frase de capa do caderno de questões e marcou corretamente a cor da capa do caderno de questões. Lembre-se, o participante que tiver solicitado tratamento pelo nome social pode assinar com o nome social ou nome civil em todos os materiais da aplicação. Outra responsabilidade do chefe de sala é dar os avisos obrigatórios na hora certa. No primeiro dia de aplicação, o aviso é às 18h30. No segundo, às 18 horas em ponto. Peço a atenção de todos, por favor. A partir de agora, vocês poderão sair levando o caderno de questões. Faltam 30 minutos para o término das provas e não haverá tempo extra para o preenchimento do cartão-resposta. A essa altura, muitos participantes já estarão saindo da sala, mas é preciso avisar. O único material que os participantes podem levar é o caderno de questões. Momentos depois, mais um aviso. Faltam 15 minutos para o término das provas e não haverá tempo extra para o preenchimento do cartão-resposta. Os 3 últimos participantes serão liberados juntos após a assinatura da ata de sala. E, finalmente, o aviso final. Interrompam imediatamente o preenchimento do cartão-resposta e fechem os cadernos de questões. Caso continuem as marcações, serão eliminados do exame. Os participantes devem permanecer sentados até que o chefe de sala confira seus cartões-resposta e colha suas assinaturas na lista de presença. Lembre-se de coletar a assinatura de cada participante na ata de sala e registrar o horário de saída deles. Após esse procedimento, os 3 são liberados juntos. A aplicação do exame pode ter chegado ao fim, mas a jornada dos sonhos que ajudamos a construir ainda está em curso. É na conferência dos materiais que garantimos que cada prova e, com ela, cada sonho, chegue ao destino certo. Esse cuidado final é tão importante quanto todo o processo anterior, porque reafirma o nosso papel como guardiões da esperança. Beleza, pessoal, a prova acabou. Os participantes já foram embora e a equipe de aplicação pode se concentrar na conferência dos materiais ali mesmo na sala de aplicação. Eles só podem sair com tudo conferido e organizado. Primeiro, os cartões-resposta. Eles devem ser colocados na ordem da lista de presença, incluindo os cartões previamente destacados dos participantes ausentes. Essa organização facilita a conferência e evita retrabalho. Então, siga esse passo a passo. Confira se todos os cartões-resposta foram destacados dos cadernos de questões. Revise cuidadosamente, conferindo um por um. Verificar se os nomes dos participantes presentes e ausentes conferem com os respectivos nomes da lista de presença. Conferir se os participantes assinaram, marcaram a cor e transcreveram a frase da capa do caderno de questões. Em caso negativo, realizar o devido registro na ata de sala. Preencher o campo para uso exclusivo do chefe de sala, quando for necessário, atentando para os casos em que o participante deixou o cartão-resposta ou a folha de redação em branco. Se depois de toda a checagem for constatada a falta de um cartão ou que um participante levou um embora, o caso precisa ser comunicado ao coordenador do local imediatamente. O coordenador vai acionar a instituição aplicadora e o participante será eliminado. Caso algum participante não tenha assinado, marcado a cor ou transcrito a frase do caderno de questões,
é preciso registrar na ata de sala. No primeiro dia, também é preciso verificar se os participantes preencheram e assinaram a folha de redação. Caso alguém tenha deixado a folha em branco, o chefe de sala precisa fazer a marcação no campo para uso exclusivo do chefe de sala do cartão resposta. Já no segundo dia de aplicação, é preciso conferir se todas as folhas de rascunho foram devolvidas devidamente assinadas pelos participantes. Todas as folhas devem ser recolhidas, mesmo aquelas que não foram utilizadas. Depois, verifique a lista de presença. Confira se todos os participantes assinaram e se os ausentes estão devidamente registrados. Se durante a conferência final for identificado que houve alguma eliminação na sala, essa informação deve ser repassada ao coordenador de local para que a eliminação seja registrada oficialmente. Por último, é preciso conferir a ata de sala. Só o chefe de sala pode assinar a ata. E se houver alguma marcação sim nos campos 6 a 10, preencha o campo Observações com informações completas e precisas. Importante lembrar que o campo Nada a declarar só pode ser preenchido na presença do coordenador. Os cadernos de questões usados e não utilizados devem retornar no envelope de prova. Já no envelope de sala, devem ser colocados os cartões resposta dos participantes presentes e ausentes, a ata de sala e a lista de presença. Caso algum material tenha sido substituído, é necessário guardar tanto o material reserva utilizado quanto o material que foi substituído. Aí é só preencher direitinho a etiqueta do envelope de sala e recolher todas as sobras de envelopes porta-objetos. Não pode ficar nada para trás. Lembra o que falamos lá no início sobre o que fazer quando a sala estiver com todos os participantes ausentes? Nesses casos, ao chegar na coordenação, o chefe de sala tem que fazer os seguintes procedimentos: abrir o envelope de provas e destacar os cartões respostas dos participantes ausentes. Preencher o campo para uso exclusivo do chefe de sala nos cartões resposta dos ausentes. Realizar a marcação de ausente na lista de presença e escrever ausente. Devolver os cartões resposta na ordem sequencial, a lista de presença e a ata de sala acondicionados no envelope de sala. E no segundo dia, devolver também as folhas de rascunho dos ausentes no envelope próprio. E assim, a gente vai chegando ao fim da capacitação do Enem 2025. Muito obrigada por terem me acompanhado ao longo dessa formação e por participarem do grande ritual de inclusão e transformação social que é o Enem. O nosso trabalho afeta diretamente os sonhos de milhões de brasileiros que vão fazer o exame. E é nosso dever garantir que tudo seja feito corretamente, para que a jornada de nenhum desses sonhadores seja comprometida. Até a próxima e boa prova para todos!